Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre traição. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você para estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração e libertação. Na quarta-feira também nós temos o culto de oração na parte da tarde, às 15 horas. E na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas. No sábado, às 19h30, nós reunimos no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu já não sei, como eu disse, eu quero pensar com você sobre traição. Muitas pessoas têm sido traídas, né, pelo seu amigo, traída pelo seu cônjuge, traída, né, pela a própria situação que ele planeja e, de repente, aquilo que ele projetou dá o contrário. Então, são decepções e traições, coisas do gênero. Eu quero pensar com você porque Jesus ele foi traído, né, pelo Judas. Há pessoas que são traídas pelo colega, traída pelo cônjuge, coisa, né? E eu quero pensar com você neste tema, no capítulo 23 de 1 Samuel, a partir do verso 19, que fala da família de Davi que o traiu. É uma história interessante que fala que os Zifeus, que era da tribo de Judá, que era parente de Davi, ele fugindo de Saul, seu sogro, junto da sua família. E eles se foram lá e deduraram, né? Hoje é o termo que usa, deletaram, entregaram ele para o seu algoz, que era o seu sogro. A partir do verso 19 do capítulo 23 de 1 Samuel diz assim: Então subiram os Zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Erezor, e o outeiro de Aquilá, que está no sul de Jesmon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós e entregamos-nos nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois informai-vos ainda melhor, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem tem visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele se oculta. Então voltai ter comigo, que com segurança, informais e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície do sul de Jaisimon. E Saul e os seus homens se foram ao encalce dele. E isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom, ouvindo Saul, e perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado da banda do monte, e Davi, com seus homens da outra,
E apressou-se Davi a fugir para escapar de Saul. Porém, estes e os seus homens cresceram, cercaram a Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e foi contra os filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Pedra de Escada. E subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros diante de Gedi. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre traição. Coisa terrível a traição. Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. E eu tenho conversado com algumas pessoas que já passaram por essa experiência e as pessoas manifestam dores, lágrimas. É um dos sentimentos mais amargos que uma pessoa pode passar por ele. Davi era um homem que tinha prestado serviço para o seu sogro Saul e ele era uma pessoa que tinha uma amizade muito grande com o filho de Saul, do rei Saul, que era o Jonatas. O texto que antecede aqui, versículo 15, vai dizer isso. E Jonatas fez uma visita para Saul, para Davi, dizendo: olha, pode ficar tranquilo, você vai ser o rei de Israel, você vai estar servindo, né? E eu vou estar junto de você. E agora, muito mais porque você está junto dos seus parentes, porque Davi era da tribo de Judá. E os zifeus, né? Zif é uma comunidade, e ele foi se abrigar, esconder. Mas o texto que nós lemos aqui mostra que eles saíram para delatar. No verso 19, então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Ereza e Tiro? Ele está lá. Nós viemos para te comunicar e, se você quiser, nós vamos entregá-lo nas tuas mãos. Olha que coisa. Davi pensava que ele estava seguro entre os seus parentes. Ele pensava que ele estava numa situação cômoda, tranquila. Mas foi justamente os seus familiares que foram lá dedurá-lo, né? Entregar ao Senhor: olha, ó rei, aquele homem a quem o Senhor procura está no nosso meio. Se você quiser, nós vamos apanhá-lo e te entregar nas tuas mãos. E esta é uma situação, às vezes, recorrente, porque a pessoa confia que no lugar ele está seguro, confia que aquela sociedade é segura, confia que o seu casamento é seguro, confia que aquele líder, que ele estar com ele, ou então aquele liderado é uma pessoa confiável, e de repente a pessoa se levanta contra, levanta para trair. E, como eu já disse, é uma das dores mais cruéis, porque o diabo, ele trabalha justamente para que aquela pessoa que mais você estima, que você mais valoriza, que você jamais ia desconfiar, é que use de má fé. No caso dos zifeus aqui, eles eram da mesma tribo, e Davi estava ali pensando que junto dos seus parentes ele estava em segurança. E foram justamente os seus parentes que foram lá no Saul para dedurar o Senhor: o homem que você procura está lá entre nós, podemos entregar nas suas mãos. E esse rei, ele ameaça, dizendo o seguinte: olha, se realmente ele estiver lá, né, eu irei convosco, e se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Ou seja, não haverá lugar que eu não encontre ele. E eles foram lá e voltaram e deram o detalhe de onde é
que realmente Davi se escondia. Então, quando o rei vem contra Davi para manifestar o seu ódio, para apanhá-lo, e de um lado estava Davi, Davi correu para o outro lado. Eu quero ler essa escritura porque eu julgo interessante, que diz assim: Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda, e apressou Davi para fugir, para escapar. Porém, os seus homens cercaram Davi e os seus homens para prender. Ou seja, ele ficou encurralado. Ele ficou como num beco sem saída. Davi não tinha escape. Não tinha saída. Se não fosse a providência de Deus, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi, ele jamais poderia escapar. Quando ele se vê como se fosse um monte de abelha chegando de um lado, de outro. Mas louvado seja Deus, porque aqueles que confiam em Deus, confiam no Senhor. Davi fez até um salmo, um cântico disso, no Salmo de número 54, relata esse episódio, como ele orou a Deus. Ele falou: Deus da minha salvação, tem misericórdia de mim. E Deus então suscita um levante contra Israel, através dos filisteus, é o que diz o texto. E aí veio uma informação para Saul, e Saul então deixou de perseguir Davi, que era uma pessoa que não ia causar mal nenhum, e foi no encalço dos filisteus. Ouça bem o que eu vou ler. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e foi contra os filisteus. Então eu estou deixando essa palavra, dirigindo essa palavra a você que sente traído, sente como se estivesse num beco sem saída. O que fazer da minha vida? Eu estou cercado. Esse homem sentiu cercado, Davi sentiu cercado como se fosse abelha de um lado e de outro. E agora Saul, com seu grande exército, ele recebe aquela informação, e aqueles exércitos de Saul foi desfazendo, foi embora, foi saindo, foi desistindo. O que significa isso? Que Deus, Ele provê para aqueles que confiam nele. Deus, Ele apresenta a saída. Onde não tem saída, Ele apresenta a saída. Quem promoveu essa guerra dos filisteus contra Israel foi Deus, para livrar o seu servo Davi das mãos daquele rei endemoniado. Porque você sabe que Saul, vezes e vezes, ele ficava endemoniado. Então, ele investiu contra o servo de Deus. E Deus, então, julgou a causa de Davi, mesmo com aqueles seus traidores, que eram os zifeus, que achou que Davi não tinha escape. Saul também achou que ele não tinha escape. Agora eu coloco as mãos nele, mas o Deus eterno, todo-poderoso, ele apresentou uma alternativa, ele saiu. Aqueles foi desfeito, aqueles soldados que vieram sobre ele como abelha para apanhá-lo. Você que está me assistindo, talvez está vivendo uma situação que você não vê saída alguma, mas se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que acredita em Deus, as pessoas podem te trair, elas podem armar cilada, elas podem vir contra você com as armações, com sofisma, com estratégia, mas Deus é aquele que desbarata toda a estratégia do inimigo. E é por isso que eu estou deixando essa palavra para você. Quem sabe você tem sentido traído e você não vê alternativa, mas eu estou te dizendo,
Assim como Deus, ele moveu aquela guerra para livrar Davi das mãos de Saul, Deus é poderoso também para resolver a sua situação. Quem sabe você está sendo traído, né, por aquela pessoa que você acreditava, sendo traído, né, por aqueles que você depositou todas as fichas. Mas eu quero te dizer que há um Deus que julga a causa daquelas pessoas que se entrega na mão dele. Leia depois disso aqui o Salmo de número 54, como foi a oração de Davi. Ele acreditou em Deus e veio a solução. Por isso, eu estou desafiando a você. Talvez você, ninguém passa por isso. Jesus foi traído por Judas. Davi foi traído pelos seus parentes, os zefeus. Ou você se sente melhor do que o próprio Jesus? Não, você não pode, você deve encarar essas coisas, senão Deus há de me dar livramento, e isso vai me tornar uma pessoa mais robusta na fé, porque o Deus eterno, ele manifestou com a sua graça, me tirando desse beco sem saída. E eu quero orar e apresentar a sua vida ao Deus eterno. Pai Santo, eu me dirijo a Ti por esta pessoa que identificou com esta palavra e sente desta maneira decepcionada, traída, mas eu te peço que o Senhor manifesta a ela, aponte uma saída para que ela venha glorificar e exaltar o Teu nome. É a minha oração em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.